Coisa linda, né? Como é bom estar aqui com vocês, irmãos. Nós nos sentimos em casa, nesse lugar tão especial. Vocês têm homens muito queridos que estão servindo vocês, né? Zele por eles, ore por eles. Gosto sempre de pedir oração por nós e por todos aqueles que levam a palavra, que de alguma forma ministram ela. Para quem não esteve ontem, né, eu sou casado com a pastora Débora e tenho duas meninas chamadas Ingrid e Yasmin, que são gêmeas. Elas estão lá em Itajaí. A próxima vez elas vão estar aqui comigo, em nome de Jesus, né? Normalmente vai eu na frente. Quando o negócio é legal, eu trago todo mundo. Normalmente na primeira vez eu fico 2 dias. Quando é legal, eu fico depois mais, irmãos. E está sendo legal. Glória a Deus. Eu queria convidar os irmãos do louvor para vir aqui me ajudar um pouquinho, em nome de Jesus. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 18. 1 Reis, capítulo 18. Uma palavra que muita gente já conhece. Talvez você já ouviu pregar várias vezes. Mas especialmente semana passada, Deus ministrou muito forte a respeito de adoração comigo. Com essa palavra aqui eu queria compartilhar, porque eu creio que é muito pontual com o que Deus quer ministrar essa noite conosco. Irmãos, eu quero falar para você uma coisa. Um dos nossos maiores desejos, nosso maior sonho, a nossa maior meta, o nosso maior propósito, se não for conhecer o nosso Deus, se não for servi-lo, nós estamos totalmente desfocados. Você não vai encontrar realização para a sua vida em lugar nenhum. Você pode casar 10 vezes, 15 vezes, 30 vezes, você pode ter a maior riqueza de todo mundo, você pode tentar prazer em todos os lugares, mas se você não colocar como alvo, como meta na sua vida, conhecer o seu Deus e servi-lo conforme a sua vontade, você nunca vai encontrar satisfação. Satisfação é algo sobrenatural, que somente Deus pode fazer de um homem e de uma mulher completo. Casamento não completa ninguém. Quem completa é o Senhor. E todo homem para casar devia ser completo antes de casar. Toda mulher antes de casar devia ser completa, para não buscar no marido o que tem que buscar em Deus, para o homem não buscar na esposa o que tem que buscar no Senhor. E é interessante que quando nós nascemos, no princípio era tudo assim, era tudo lindo, irmãos. É tão lindo que a palavra de Deus começa de um jeito e termina do mesmo jeito. Ela começa com Adão servindo a Deus dia e noite no jardim. E o jardim, não sei se você sabe, mas o jardim do Éden, ao contrário de que muita gente pensa, ele representa um lugar de prazer, um lugar de delícias. Foi para isso que Deus criou você, sabia disso? Servir a Deus não é chato. Servir a Deus é uma delícia. Deus é extremamente delicioso. E ele termina do mesmo jeito, porque depois de cair, depois de tanta coisa que Deus vai fazer e está fazendo, quando João na ilha de Pátmos sobe, e ele tem uma visão, no capítulo 7 ele vê da mesma forma, terminando essa nossa passagem aqui, para entrar num outro ciclo, num outro processo, na eternidade mesmo, se assim nós podemos dizer. Ele vê uma multidão diante do trono de Deus, de todas as tribos, línguas e nações, novamente servindo a Deus dia e noite. Ou seja, Deus conseguiu restaurar o nosso caráter de adorador. Deus conseguiu colocar de novo, imprimir dentro de nós as nossas melhores e mais importantes características. A de um adorador, a de um homem fiel, a de um homem sedento por Deus. Irmão, você foi criado para isso. Você foi criado para expressar o maior nível de adoração. Você é adorador por natureza. Nós falávamos isso hoje. Você tem sangue de adorador. A única coisa que o diabo ele quer fazer, ele não consegue fazer você parar de adorar. É impossível o homem parar de adorar. Isso tudo é espiritual.
Você pode até se negar em trazer o seu dízimo e a sua oferta, mas certamente você vai entregar em outro altar, porque isso é extremamente espiritual. O diabo só quer mudar a sua adoração, mudar o seu foco. O que está em jogo não é se você vai adorar ou não, é a quem nós vamos adorar, diante de quem nós vamos nos prostrar. E para falar em adoração, irmãos, nada melhor do que períodos como nós estamos vivendo hoje. Sombra de crise, gente assustada. O pastor está querendo botar medo na gente, irmãos. Não, mas em alguns era até bom, irmãos, para ver se mexe alguma coisa, faz você levantar. Porque crente, irmão, se tem uma coisa que crente não foi feito, é para ser acomodado, passivo. Porque tudo que Jesus não foi, foi passivo. Jesus certamente foi o maior de todos, com muito respeito que eu vou falar, mas foi o maior de todos revolucionários de toda a história da humanidade. Ele revolucionou a área política, ele revolucionou a área religiosa, ele revolucionou tudo, todas as áreas. Ele veio mostrar uma contracultura. Quando ele veio implantar e estabelecer o seu reino, ele veio convergir tudo para o céu. E eu vejo um homem em 1 Reis 18 que vai falar muito conosco, Elias. Porque Elias foi extremamente desafiado. Eu e você fomos feitos para sermos desafiados, encararmos desafios. Irmão, por favor, que hoje, essa noite, Deus possa tocar no seu caráter, aí dentro do seu coração, e gerar dentro de você um homem que esteja disposto a encarar desafios. A vida com Deus é extremamente, irmão, desafiadora. É uma adrenalina andar com Deus. Eu não sei como é que tem gente que acredita que vida com Deus é um negócio sem graça. Não, sem graça, irmão, é não conhecer a Deus. Não há propósito, não há sentido nenhum. Você vai sempre depender de alguma coisa externa. Aí sabe o que Deus faz? Deus permite que as coisas externas sejam abaladas, para que de alguma forma mexa aqui dentro, e Ele vem alinhar o seu coração com o coração dele. Elias, diz a palavra do Senhor para nós ganharmos tempo, ele foi um homem que foi desafiado no Monte Carmelo por 450 profetas de Baal. E isso é crise, irmãos. Crise é 450 por um. Imagina você sendo desafiado por um exército de 450 profetas de Baal, que comiam na mesa de Jezabel, extremamente manipulados por Jezabel, mantidos por um espírito de manipulação, aonde todos faziam vontade dela. Agora Elias está lá no Monte Carmelo, no meio de uma crise, porque não chovia há alguns anos. E se você não sabe, Baal representava, numa das suas figuras, era um touro muito forte, porque representava a promessa de fertilidade, a promessa de prosperidade, a promessa das coisas que iriam produzir, que as plantações iriam dar certo, que todo mundo ia se dar bem. Essa era a promessa. Mas escute uma coisa, grava aí no seu coração, irmão, até a crise vir, Baal ainda representa alguma coisa. Até a crise ser instalada, a humanidade tem a sensação de que os seus ídolos representam alguma coisa, e oferecem alguma coisa, e os mantêm por alguma coisa. Mas graças a Deus que em momentos difíceis, escute bem, veja o que vai acontecer com Elias nesse momento. Até a crise vir, no momento que ele foi desafiado por 450 profetas, ou melhor, ele desafiou os 450 profetas, que o nosso papel é avançar. Então ele chega com muito humor, irmãos, e ele chega para os 450 profetas de Baal e fala: olha, vamos sacrificar um negócio aqui. Vocês pegam o sacrifício de vocês aí, eu pego o meu aqui, pode fazer na minha frente, não tem problema nenhum. E eles começam a sacrificar, irmãos, e eles começam a invocar Baal, e passam muitas horas, e eles começam a fazer uma brincadeirinha com eles: olha, fala mais alto, chama mais alto, porque talvez ele esteja ocupado, chama de novo, porque talvez ele viajou. E eles então começam a derramar o seu próprio sangue, porque escute uma coisa, Baal, como qualquer ídolo, eles cobram muito caro.
E quando a crise vem, quando ele vai ser revelado a sua inutilidade, quando vai ser revelado que ele é infrutífero, incapaz, a sua impotência, então ele cobra caro dos seus seguidores, daqueles que estavam se prostrando diante dele até aquele momento, e eles começam a derramar o seu próprio sangue, perder vida, literalmente, diante de Baal. Aí chega a vez de Elias. Elias pega, chama todo Israel. Israel até aquele momento estava todo impressionado com Baal, porque Baal, ele representa o amante que Israel traiu a Deus, se deitou várias vezes com Baal. Então Elias pega, chama todo Israel e escute o que ele falou. No versículo 36 do capítulo 18 de 1 Reis. Sucedeu, pois, que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do céu e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que vendo todo o povo caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Irmãos, quando chegou a vez de Elias, ele fez o seguinte: olha, a primeira coisa que ele fez naquele momento, num período de crise, num período de desafio, num período de luta, a primeira coisa, ele reparou o altar do Senhor, porque infelizmente às vezes tem que se levantar momentos de tempestade, momentos de dificuldade, para que nós venhamos a compreender e perceber o quão destruído está o altar do Senhor na nossa nação. Então Deus está levantando muitos homens hoje, para que nesses dias reparem o altar do Senhor, reparem a adoração do Senhor, comecem a adorar a Deus de uma forma, de um nível muito mais elevado do que nós adoramos até hoje, que possam subir muito mais alto. Então Elias, a primeira coisa que faz, ele pega as 12 pedras para representar as 12 tribos, coloca a lenha, coloca o animal, e ele pede o seguinte: a crise era de água, então enche as talhas. Talvez, irmãos, me permita viajar agora, porque eu gosto de viajar na palavra, eu gosto de ir lá. E me permita falar uma coisa: é loucura o que Elias fez. Você sacrificar o que está faltando, você sacrificar aquilo que é o símbolo da crise, que é o símbolo daquilo que a humanidade mais deseja e mais se curva, aquilo que está em falta. Então ele pede: derrame a primeira vez. E todo mundo foi derramar, e talvez chorando, no coração: que desperdício. E ele falou: derrama a segunda vez. Irmão, daí já é loucura, já parte para a insanidade já. Porque é assim que o mundo vê você. Quanto mais você adora a Deus segundo os padrões do reino de Deus, segundo o padrão do céu, mais insano você é para o mundo. Aí você derrama a segunda vez, ele pede: agora faça a terceira vez. Aí já não é nem mais insanidade, irmãos. Aí eu não sei nem mais o que é. Aí eles derramam e ele fala o seguinte para Deus: levanta sua mão para o céu. E ele fala: Senhor, eu fiz tudo conforme a tua vontade. E de repente, quando ele fala isso, o fogo desce do céu, irmão, consome aquele altar, consome o animal, consome a lenha, consome inclusive a água que foi derramada. Porque, irmão, logicamente nunca você vai, se você quer fogo, você joga água. E é impressionante, irmão, quando ele fez exatamente o que Deus queria. Porque, escute uma coisa, a adoração tem um jeito de ser feita, tem um padrão para ser feito, não é de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito, não é segundo a sua vontade. A adoração é segundo a vontade de Deus. Deus tem um padrão de adoração. Elias podia escolher fazer adoração do seu jeito, do seu método, do método que ele aprendeu no seminário, do método que ele aprendeu na sua escola. Elias escolheu naquele dia fazer segundo a vontade de Deus, exclusivamente de Deus. Aí ele pôde falar: Deus, eu fiz tudo conforme a sua vontade. E o fogo desceu na hora.
E eu quero falar, irmão, em dias de crise, que homens se levantam para fazer isso. É tão espetacular o que pode acontecer, porque é exatamente nesse momento que os ídolos começam a cair, a serem envergonhados. Foi naquele momento que Baal foi tão envergonhado que todo o povo de Israel que estava seguindo Baal começou então agora dizer, eles se curvaram diante de Deus com seus rostos no chão, e eles falaram: só o Senhor é Deus. Eles lembraram em tempos como nós estamos vivendo. E sabe no Novo Testamento quem é Baal? Quem é o maior amante que a igreja trai o Senhor com ele? Se chama Mamon. Eu quero falar, irmãos, eu estou falando isso porque eu estou diante de homens e mulheres, eu estou diante de uma nação que Deus, Ele tem um propósito com o Brasil. O Brasil tem palavras sobre o Brasil proféticas que elas vão se cumprir, porque tem homens acordando. Eu falo isso com temor. Eu tenho chorado pela igreja brasileira, e Deus está levantando, irmãos, homens que vão talvez fazer coisas que aos olhos humanos, aos olhos de uma religião, vai ser extremamente loucura, insano, porque uma é a mente de um religioso e a outra é a mente de um sacerdote. Gênesis 17, versículo 1. Se você quiser aprender, eu vou te mostrar o caminho. Quando Deus chamou Abraão, Ele falou para Abraão: Abraão, se você quiser ser perfeito, anda na minha presença. Sabe o que significa perfeito ali? Totalmente semelhante à verdade. Jesus Cristo se apresentou como o caminho, a verdade e a vida, o sacerdote perfeito, o sumo sacerdote. Irmão, você não foi chamado para ser simplesmente um evangélico, um crente. Você foi chamado para ser um filho, um sacerdote do Deus vivo. E como sacerdote, se tem uma coisa que um sacerdote é perito, sabe fazer, é adorar a Deus. Então eu creio que nesses dias Deus está alinhando. Uma das coisas que Ele vai alinhar é exatamente o coração de homens e mulheres, que a primeira coisa que vão fazer é restaurar o altar da adoração na sua vida. Porque infelizmente os ídolos que vão cair não são os ídolos do lado de fora, são os ídolos aqui dentro, que ainda estão aqui dentro, que estão te roubando de Deus, que estão impedindo que você adore e flui de uma maneira sobrenatural, que você voa, que você saia do chão, irmão, em nome de Jesus, que você entre em um outro nível, em uma outra dimensão com Deus. Eu quero desafiar você essa noite, em nome de Jesus, a levantar agora, a nós adorarmos a Deus, porque eu creio que o que Deus vai falar conosco essa noite, nós precisamos criar um ambiente especial para Deus. Não para mim, irmão, não é para ninguém, é para Deus, porque é Deus que vai falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero pedir para os homens e mulheres que estejam com o coração queimando como a vontade de Deus, que possam falar, irmão, como Elias falou, para que os ídolos dessa nação sejam envergonhados, para que os meus ídolos sejam envergonhados. Porque uma coisa que vai acontecer nesses momentos é que Deus vai vencer toda a nossa resistência, toda a rebelião que ainda há dentro de nós contra Ele, contra entrar no santíssimo lugar. Em nome de Jesus, me ajudem. Você vai me ajudar, irmãos? Vamos subir então, em nome de Jesus. Eu não me importo, irmão, em pregar menos. Eu não me importo, irmão, não importo com palavra. Eu importo com o que Deus vai falar. Às vezes é uma palavra só que pode ativar você, que pode me ativar mais. Eu quero mais, irmãos, por favor. Eu quero mais de Deus. Eu tenho uma angústia. Eu quero ser aquilo que Deus sonhou para mim na eternidade. Aquilo que está escrito no Salmo 139, que Deus tem todos os meus dias escritos num livro
antes que um deles existisse. Deus, Ele tem para mim algo especial, e eu quero ser tudo que Deus sabe o meu respeito. Eu sonho, irmão, com um dia ouvir de Deus a mesma coisa que Jesus ouviu, de Deus olhar para mim e falar: tu gerou prazer, eu tenho prazer em ti. Foi para isso que você foi criado, filho, em nome de Jesus. Por favor, vamos adorar a Deus. Eu estou querendo desafiar você, eu estou querendo instigar você a aumentar a sua fome, a aumentar o seu desespero por Deus, a sairmos de um lugar de passividade. Sabe qual é a diferença, irmão? Escute aqui, sabe qual é a diferença de ser crente e ser um sacerdote? É porque crente você é só em dia de um culto coletivo. Sacerdote você é todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Em qualquer lugar você é sacerdote. Você é sacerdote quando você está dirigindo o carro. Você é sacerdote quando está lavando a louça. Você é sacerdote quando está deitado com a sua esposa. Você é sacerdote quando está com seus filhos. Você é sacerdote em todos os momentos. Por isso que você tem que restaurar o altar, o seu altar. E eu fico feliz desse lugar estar fazendo isso. Quando passou aquele vídeo, os homens e mulheres fazendo isso nos seus lares. Irmão, nós não sabemos o impacto disso nas regiões celestiais, de nós nos aproximarmos cada vez mais daquilo que Deus tem para nós. Eu sonho, irmão, eu sonho, pastores, com um dia que nós não vamos mais precisar falar, querer mostrar e provar para os crentes que eles têm que adorar a Deus com as coisas que eles têm. Eu sonho, pode ser loucura, pode ser utopia, mas eu sonho. Porque infelizmente na nossa cultura, quando um crente sai de casa hoje para ir para um templo, principalmente no Brasil, ele sai perguntando ao seu coração: o que eu vou receber hoje? Israel, quando ia adorar a Deus, eles saíam de casa pensando: o que nós vamos sacrificar hoje? Porque um sacerdote já ganhou tudo que ele queria ganhar. Deus, você não precisa de mais nada, de nenhum motivo a mais, crente. Você tem o maior motivo para adorar a Deus, 24 horas por dia. Vamos adorar a Deus? Te adoramos, Senhor. Queima o nosso coração essa noite, Deus. Aumenta a chama no nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus. Me ajuda, igreja, em nome de Jesus. Suba, suba, nós precisamos em nome de Jesus. Nós precisamos em nome de Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória, eu te dou. Imagina você diante de 450 profetas de Baal, toda uma nação adorando um outro Deus, traindo o seu Deus, traindo aquele que você ama. E você agora é cheio do Espírito, e você agora desafia eles: vamos sacrificar, e eu vou sacrificar segundo a vontade do meu Deus. E de repente vem fogo do céu. Lindo, lindo, lindo é. Glória, glória, eu te dou.
Aleluia. Irmãos, essa obra do Espírito talvez seja a obra mais desafiadora para os céus, de transformar nossa mentalidade, da mentalidade de alguém que estava sujeito à escravidão, a uma mentalidade de filho de sacerdote, porque nós estranhamos isso aqui. Nós estamos acostumados a querer ser lógico, a querer ser previsível, a enxergar as coisas que vão acontecer, a premeditar as coisas que vão acontecer. E o Santo dos Santos é um lugar, irmão, totalmente imprevisível, porque o controle não está mais nas suas mãos. Agora o controle está nas mãos totalmente de Deus, o governo de Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Deus. O culto não é um lugar para você ficar na expectativa do que vai acontecer com você, é para você ficar na expectativa do que você vai fazer para Ele, é do que você pode surpreender Ele hoje, o que você pode oferecer mais para Ele hoje. É o maior desafio de Deus, eu creio, que é transformar a nossa mentalidade caída numa mentalidade de reino, de sacerdotes. E uma das coisas que o diabo tentou fazer com Elias foi intimidá-lo diante de 450 homens. Talvez, se fossem muitos hoje, iriam voltar atrás, iriam se render, se acovardar. Não tema, irmãos, não tema. Você foi talhado para esse tempo. Você foi projetado para esses dias. O seu chassi, irmão, foi desenhado por Deus. É do céu. Você sabe adorar. Talvez não descobriu ainda, porque está aí escondido dentro de você. Deus falou que o reino de Deus está dentro de nós. Diante do mundo, diante de uma falsa religião que agora tenta amedrontar a nossa nação, tenta calar a voz de uma igreja. Eu não estou falando de denominações, porque denominações não é igreja. Igreja é um povo. Igreja é o corpo de Cristo. É uma noiva apaixonada, que segundo Apocalipse 22 ela clama: vem. O Espírito e a noiva dizem: vem. Se tem uma coisa que a igreja sabe adorar, devemos ser peritos nisso, é adorar a Deus, expressar toda a nossa intimidade com Ele, o nosso desejo, a nossa fome, a nossa obsessão por Ele. Irmão, se você chegar nesse lugar, você vai ser completo, satisfeito. E eu quero falar uma coisa, olhando nos seus olhos, você vai ser bem sucedido em tudo que você colocar a mão. Os lugares onde você entrar vão ser totalmente transformados. Deus só está nos gerando um ambiente para que homens como Elias se levantem, que tenham coragem. A unção de Elias, que foi prometida para os últimos dias, não é apenas uma unção que vai converter o coração dos pais aos filhos, mas é a unção que esteve sobre Jeú, por exemplo, que matou Jezabel, destruiu Jezabel, despedaçou Jezabel. Quando você adora, o governo de Deus é estabelecido na terra. Só que tudo vai conspirar para que você não adore alinhado com os céus. É tão espiritual isso. Em nome de Jesus, você pode tomar o seu lugar. Aperte os cintos. Aleluia. Colossenses 1:13 diz que Deus nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus sacou você de um lugar para plantar você em outro. Um lugar que tem uma nova cultura, um lugar que tem os seus próprios princípios, um lugar que tem seus próprios valores.
Você não pode estar nesse lugar com uma outra mentalidade a não ser a mentalidade de Cristo. Não foi assim que nós conhecemos na Bíblia? Nós temos a mente de Cristo. Pensar como Cristo, imagina, irmão, que sonho! Você manifestar Cristo desse nível, crentes desse calibre. Imagina o canhão que você ia ser. Aonde Deus mirasse você, imagina o tipo de flecha que muitos seriam, o tipo de flecha que os nossos filhos seriam em nossas mãos, aonde nós teríamos prazer de lançá-los para as nações. Imagina os profissionais que nós temos se tivesse essa mentalidade, a mente de Cristo, de sacerdote, o estrago que não fariam numa cidade. Os médicos, os advogados, os engenheiros. Se os pastores tivessem essa mentalidade, o estrago que nós não faríamos. Imagina um pastor chegar para o outro: ó, cuida dessa minha ovelha aqui, porque essa ovelha aqui, o chamado dela corresponde ao seu ministério. Pensa, irmãos. Hoje o pessoal está fazendo com um morador de rua isso, porque o pessoal aparece no Mevão: pastor, ó, tem um morador de rua aqui para vocês cuidar, irmãos. Aí é legal. Eu quero ver fazer como já está acontecendo, irmãos. Nesses dias apareceu um pastor, há uns anos atrás, procurou o pastor Luiz, com um grande empresário americano, um homem muito rico. E ele procurou o pastor Luiz, juntamente com aquele homem, colocou na frente do pastor Luiz e falou: esse daqui que você tem que seguir. Ele é o cara para te discipular. Tem que ser, irmão, tem que ver coisas que a maioria não está vendo ainda. Tem coisas para você ver, irmãos, que nós não vimos ainda. Tem coisas para nós ouvirmos que nós não ouvimos ainda. Homens que ouviram foram totalmente transformados. Sabe o que aconteceu com Moisés? Quando ele começou a ver o Senhor, quando ele começou a se relacionar de um nível de intimidade maior do que o povo estava acostumado, quando ele foi atrevido a olhar para a sarça que queimava e não se consumia, quando ele não teve medo de se aproximar dela, quando Deus pediu para tirar as sandálias dos pés, que ali o lugar era santo, num monte que ele foi acostumado a entrar, que fumegava, que tinha trovões, que ele não teve medo. Quando Deus chamou ele, Moisés, na primeira briguinha que teve, ele matou um egípcio. Pensa num cara que era nervoso, irmãos. Pensa num cara grosso, talvez. Eu fico imaginando, porque para matar um egípcio no primeiro conflito. Mas sabe como ele terminou a vida dele? Depois de andar com Deus, Deus dando testemunho que ele tinha se tornado o homem mais manso de toda a terra. Não duvide do que Deus é capaz de fazer na sua vida, na sua casa, nos seus filhos. Outro, Abraão mesmo, irmão. Abraão, quando ele foi chamado com 75 anos, quando Deus confiou a Abraão todas as nações da terra, mas o mais ainda que Deus confiou, Deus investiu todas as fichas dele em Abraão, porque Deus confiou Jesus nos lombos de Abraão. Pensa, irmão. Eu fico perguntando como é que Deus confiou num homem como aquele, cheio de defeitos. Como que Deus confiou algumas coisas na minha vida? Porque eu sei de alguns defeitos, alguns eu nem descobri ainda. Mas os que eu já sei, irmão, já são bastante. E Abraão, depois que ele recebeu a chamada dele, ele por 2 vezes ele entregou a sua esposa a Faraó e a Abimeleque, a reis de outras nações, para não ser morto. Você acha um cara desse covarde? Que entrega a sua própria esposa? Irmão, olha aqui para mim. Se você tivesse um púlpito como esse, você deixaria esse Abraão pregar? Um homem que entrega a sua esposa 2 vezes? Aquele Abraão não estaria nas nossas equipes. Mas por que Deus confiou nele?
Porque certamente Abraão tinha um coração ensinável. Quando Deus falava, vai, ele ia. E esse mesmo Abraão, depois de andar com Deus, porque Deus falou em Gênesis 17:1, anda na minha presença e ser perfeito. E quando Deus falou, ele foi desafiado e ele foi andar com Deus e foi sendo aperfeiçoado dia após dia. Andar com Deus é o maior desafio que nós temos. Não é visitá-lo, não é um dia apenas, não é flertar com Ele, é casar com Ele, é ter uma aliança com Ele, que você sabe que Ele não quebra, e que você morre mas não quebra, que você perde tudo mas não quebra. Então Abraão, nos finalmente do seu ministério, Deus mostrou para Abraão e para todos os principados e potestades, para todos os anjos e demônios, o que ele tinha feito em Abraão. Porque, irmão, para Deus confiar o seu filho, Abraão tinha que ser muito semelhante a Deus. E Deus provou isso, porque Deus disse que sacrificou o seu filho na eternidade. Abraão andou com alguém que sacrificou o seu único filho na eternidade. E sabe o que Abraão fez? Sacrificou o seu único filho para Deus. Ele fez exatamente igualzinho a Deus, se tornou a cara dele. Você é a cara daquilo que você contempla. Você é parecido. Eu sonho, irmão, em quando Deus aperfeiçoar essa igreja, que nós vamos entrar em lugares, as pessoas vão olhar para você, e só de olhar para você vão se constranger, porque não vai ser você, é Cristo resplandecendo no seu rosto. É a glória dele, porque eles viam isso. Israel via em Moisés. Israel via a glória de Deus em Moisés no seu rosto, ainda que se esvaecia, porque era uma glória transitória. Mas hoje a glória é permanente, porque naquele tempo o véu não tinha sido rasgado ainda, mas hoje o véu foi rasgado. O Santo dos Santos não é um lugar qualquer, não é um lugar, irmão, para você dar uma visitadinha, dar uma de turista ali. Santo dos Santos é um lugar para você se comprometer com Ele, para você habitar naquele lugar. Só que infelizmente aquilo que aconteceu lá atrás foi como sombra, porque ninguém podia entrar, e alguns nem queriam ficar no átrio, porque o átrio tem festa. Você ouve sobre Deus, participa das festas, vê as coisas acontecer, mas só os sacerdotes entravam no lugar santo, porque era um lugar entre o átrio e o Santo dos Santos. Quando você era transformado em sacerdote, você entrava já no lugar santo. Agora no Santo dos Santos não é para qualquer um, é para pessoas que decidem entregar tudo para Deus, renunciar tudo. Não é jogar tudo para cima, mas é colocar tudo no governo de Deus. É de Deus ser não somente o seu Salvador, porque ser Salvador, irmãos, não significa que Ele é o seu Senhor. Senhor é Ele ser seu dono. E eu quero falar o porquê que nós temos visto uma realidade ainda que não é essa, na nossa nação e em tantos outros lugares. Se você for, abra comigo em Isaías. Isaías capítulo 1. No versículo 2 diz: todos acharam? Amém? Isaías 1, versículo 2: ouvi, ó céus, e presta ouvido tu, ó terra, porque fala o Senhor. Criei filhos e exalcei-os, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Agora Isaías 5, versículo 13 diz assim: portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Até aqui, irmãos, Deus começa a mostrar que o povo começa a sofrer, que o seu povo começa a sofrer, que Israel sofreu. Não foi por falta de bênção, não foi por falta de milagres, foi exatamente por falta de conhecer a Deus. Não é por falta de uma teologia, não é por falta de saber as leis, porque eles eram peritos nisso, mas é por falta de conhecer a Deus, de se relacionar com o Santo de Israel.
de se relacionar com Deus invisível. Então Deus fala: o boi conhece o seu dono, o jumento, a manjedoura do seu dono, mas o meu povo não me conhece, o meu povo não entende, e por isso ele será levado cativo. Oséias 4 fala a mesma coisa: o meu povo vai ser destruído, por quê? Porque faltou bênção? Não foi por falta de bênção. Israel foi o povo que mais viu milagres, foi por falta de conhecimento, por isso que eles seriam destruídos. Que conhecimento, pastor? O conhecimento do que Deus é. E depois de conhecer o que Deus é, saber o porquê, o para que eles foram criados, a identidade, a verdadeira identidade dos filhos de Deus. Abra comigo em Êxodo 3. Êxodo 3. Deus começa a trabalhar, irmão, depois da queda. Depois que Adão pecou e todos pecaram com ele, toda a humanidade, Deus então começa a trabalhar no retorno desses homens para o lugar que eles perderam, de restaurar a nossa semelhança, a nossa imagem com Ele. Você perdeu, irmão, nós perdemos. Quando nós conhecemos a Cristo, nós viemos para Ele como se fosse um borrão, uma rasura, com vários problemas em nossa identidade, em nosso RG espiritual. E agora Deus começa a trabalhar para mostrar para você quem você realmente é. Qual é o lugar que você vai se realizar mais? Qual é o lugar que vai fazer você um camarada completo e feliz? Qual é o lugar que vai fazer a mulher ser uma mulher feliz e completa, satisfeita? Qual é o lugar que vai dar sentido aos jovens? Por isso que os nossos jovens não ficam correndo, adolescentes, em alguma coisa para completá-los, porque eles precisam descobrir isso daqui que nós vamos ler. Isso daqui, irmão, foi como sombra. O transporte de Israel do Egito e a migração deles até a terra da promessa é o mesmo transporte que Deus faz comigo e com você, do império das trevas, para colocarmos nós no reino do Filho do seu amor. Agora, nessa migração, é o período onde Deus vai preparar a nossa mentalidade, a transformação da mente, a renovação da mente, numa mente totalmente alinhada com os céus, aonde você vai aprender a andar com Deus em qualquer circunstância, seja no deserto, seja sobre as águas, seja dentro dos templos, em qualquer lugar você vai estar habilitado para andar com Deus. Ainda que não haja mais vacas nos currais, que a figueira não haja fruto na vide, que os campos neguem os seus frutos, mas ainda assim você vai saber o que deve fazer hoje. Ainda assim você vai estar habilitado para servir a Deus em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer lugar, não dependendo de absolutamente nada. Ah, pastor, hoje eu não tenho razão nenhuma para adorar. Assim pensam os crentes. Que se você não está feliz, você fica em casa vendo Fantástico. Fantástico, irmão. Fantástico é você adorar a Deus. Isso é fantástico. Quando você dá o seu sacrifício de louvor, e você levanta suas mãos sem estar com vontade nenhuma, e você sujeita a sua carne ao domínio do seu espírito, e você fala: carne, adore a Deus. Alma, se cala agora e adora a Deus. Levante suas mãos e você começa a adorar a Deus, e falar adoração para Deus, expressar e rasgar o seu coração, mesmo sem sentir vontade nenhuma, mesmo sem saber nada. Por quê? Porque eu não preciso sentir, eu só preciso conhecer a Deus, e adorar não por sentimento, mas por convicção. Pastor, não gosto de sentir. Claro que eu gosto, irmão. Quem ama gosta de sentir. Mas tem dias que você, para entrar no lugar secreto, você não tem vontade nenhuma, e você fala até para Deus: Deus, eu estou aqui porque não é por vontade própria, eu estou aqui porque você marcou um compromisso comigo, e eu quero honrar esse compromisso. Um dia Deus ministrou ao meu coração
Eu senti como se Deus perguntasse ao meu espírito. E Ele perguntou: por que vocês homens honram compromisso com todo mundo? E quando acontece alguma coisa, o primeiro que vocês desmarcam é comigo. Porque não foi vocês que marcaram compromisso comigo, foi eu que marquei com vocês. Porque foi assim que Jesus falou: quando vocês orarem, quando vocês tiverem relacionamento íntimo com o seu Pai, não façam igual os fariseus, mas entre no secreto, feche a porta, porque o seu Pai que está no secreto, Ele já está lá, Ele já está te esperando. Você não precisa fazer igual os 450 profetas de Baal para baixar Deus no grito. Você só entra lá e quando você fecha a porta, você fala: Deus, eis-me aqui. Chorando, ou sorrindo, ou brabo, ou nervoso. Deus está lá sempre do mesmo jeito, independente do seu ânimo. E Deus perguntou: por que vocês honram compromisso com todo mundo e desmarcam comigo, que é o principal? Aí as pessoas ligam para a casa do pastor e falam: olha, eu estou desesperado, o pastor está aí. Aí o pastor larga Deus para atender as pessoas, irmãos. Porque as pessoas falam: se não falar aquela hora vai morrer. Irmão, vai morrer se o pastor sair lá de dentro. Porque o maior inimigo do seu crescimento, do seu aperfeiçoamento, é aquilo que te tira da presença de Deus, que tira de você daquele lugar de Gênesis 17, versículo 1. Esse lugar onde Deus quer se relacionar comigo, que você te aperfeiçoar. Como é difícil você entrar nesse lugar. Entrar num templo é fácil, estar aqui dentro é gostoso, mas você entrar em um lugar, e você, não somente um lugar físico, mas um lugar espiritual, onde você está a sós com Deus, seja em qualquer lugar, mas é um lugar espiritual que você entra, e agora é só você e Deus, mais ninguém. Isso pode ser um desafio. E agora Deus então começa a ensaiar um retorno. Deus começa a ensaiar com a humanidade um retorno para esse lugar, uma restauração da identidade sacerdotal de cada um deles. E Ele fala assim, Êxodo 3, versículo 10: vem agora, pois eu te enviarei ao faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: quem sou eu que vá a faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente eu serei contigo, e isso te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus nesse monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem: qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Irmãos, o Egito representa um lugar onde o povo é incapaz de adorar a Deus. Egito é um lugar de escravidão, aonde as suas mãos estão acorrentadas, os seus pés estão com ferrolhos, aonde a humanidade não pode servir a Deus como Deus deseja, aonde homens não podem fazer o que Elias fez no Monte Carmelo, aonde você não pode ter vitória sobre os profetas de Baal, aonde os ídolos ainda reinam livremente, e você ainda é escravo. Agora Deus chama Moisés, e a primeira coisa que Moisés fala, e Deus mostra para Moisés, Deus dá um sinal para Moisés. Sinal ali é aquilo que vai dar ânimo em qualquer tempo, é aquilo que vai mexer com a motivação dos homens, é aquilo que vai trazer sentido à humanidade, aos homens que estão entendendo o desafio, aos homens que estão entendendo o convite do Deus invisível. Então Deus fala para Moisés: eu vou dar um sinal para vocês. Vocês vão sair do Egito e vão servir a mim nesse monte. Ou seja, vocês vão começar a adorar e a me servir nesse monte aqui que eu estou falando com você. A ideia de Deus não foi que somente Moisés servisse a Deus. A ideia de Deus era que todos servissem Ele.
que todos aprendessem a servir a Deus dia e noite, porque esse é o propósito de Deus para a eternidade. Todos os homens e mulheres servindo a Ele como sacerdotes, como os filhos. Agora então Moisés pergunta para Deus, mas o povo vai perguntar porque o povo foi incrédulo. Ele sabia que o povo era incrédulo, que não conhecia Deus. E como que você vai colocar na cabeça de um povo que não conhece a Deus para subir no monte e servir Ele? Eles vão perguntar quem te enviou. Então Deus fala para Moisés, olha, diga ao povo que o eu sou te enviou. Irmão, se você entende português mais ou menos, você sabe que alguém falar para alguém que o eu sou, você não vai entender nada. Deus não explica nada ali. Por trás daquelas palavras, sabe o que significa que Deus está falando? Diga para eles subirem ao monte e me conhecerem, porque Deus não se conhece você falando para o outro. Deus se conhece se relacionando com Ele. Deus conhece você entrando nesse lugar e servindo a Ele dia e noite, tendo coragem de subir nesse lugar. Agora Deus então prepara, Moisés vai lá, vai um pouquinho para frente, Êxodo 19. Aleluia, te adoramos, Senhor. Versículo 3, versículo 3 do capítulo 19 diz assim: e subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. E agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Agora preste atenção: e vós me sereis o quê? O que vocês seriam? Reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Se você abrir lá no Novo Testamento, em 1 Pedro 2,9, abra lá comigo, 1 Pedro 2,9, diz assim: mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A mesma coisa que fala em Colossenses 1,13, e a mesma coisa que fala em Apocalipse capítulo 1, versículo 6, que diz: e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e Ele glória e poder para todos sempre. Deus começa a desvendar, a querer mostrar para o povo de Deus qual é a sua real identidade, que não é escravidão, que não é uma mente de escravo cativa, mas é uma mente de filhos e sacerdotes. Eu vou tirar vocês, Moisés, traga eles para o monte. E Moisés fez isso, tirou o povo de Israel e trouxe até o monte. Êxodo 19. E agora Moisés faz o que Deus pediu para ele: olha, Moisés, santifica o povo 3 dias. Depois você lê, estude em casa, Êxodo 19. Era tudo sombra, para que nós venhamos a compreender o que Deus está fazendo e ainda o que vai fazer. E agora ele pede: olha, santifica 3 dias. 3 dias o povo todo jejuando, na expectativa. Irmão, é necessário expectativa, é necessário ter fome e sede, é necessário ter essa esperança de subir. Então agora Deus pede 3 dias e o povo santifica-se 3 dias para o Senhor, porque eles veriam a Deus em qualquer momento. E diz a palavra que no 3º dia Moisés avisou o povo: olha, no 3º dia vai acontecer um mistério. Vocês vão ver uma buzina que vai começar a soar longamente. E quando a buzina soar longamente, quando a trombeta soar longamente, então façam uma coisa: subam. Ah, quem vai subir, pastor? Só o pessoal de frente? Só uma tribo? Não, todos. Repitam comigo: todos. Essa foi a proposta de Deus: todos subir. Todos deveriam subir.
Agora chega no terceiro dia, depois de um longo jejum de 3 dias, então agora soa a buzina, igual a que vai soar em 1 Coríntios capítulo 15, que ao soar da última trombeta, nós nos encontraremos com Ele nos ares, seremos arrebatados por Ele. Agora Deus está ensaiando isso com Israel. Agora pasme você, porque soa a trombeta longamente, e sabe quem sobe? Somente Moisés. Somente Moisés subiu. Eu imagino a dor de Deus, de preparar um lugar, preparar um ambiente para todos, e todos rejeitarem somente Moisés. Por quê? Porque na realidade, irmão, quem vai subir e aqueles que conhecem a Deus, não de ouvir falar, mas os seus olhos verem. Eu gosto muito de como termina o livro de Jó. Você já sabe a história de Jó. Até o capítulo 37, você vê um conflito de Jó com Elifaz e os seus 2 amigos, que um fica incriminando o outro, um fica tentando achar uma justificação para si, e ficam falando a respeito de Deus. E do capítulo 38, Deus então bate na mesa e fala: olha, calma aí, agora quem vai falar sou eu e vocês vão ouvir. E Deus começa a falar com Jó: Jó, onde é que você estava quando eu formei as estrelas? Aonde que você estava quando eu formei o mar? Quando eu fiz divisão da porção seca? Aonde que você estava, Jó, para falar o que você está falando? E do 38, 39, 40 e 41, Deus vai dando as suas razões e botando Jó na parede, pressionando Jó. E no 42, Jó então responde a Deus. E ele fala: de coisas que eu não sabia, que eu não conhecia, eu falei. Eu te conhecia apenas de ouvir falar, mas agora os meus olhos estão te vendo. E ele começou a se achar um homem miserável, e reduziu-se até o pó, até a cinza. Porque é isso que acontece com homens que veem a Deus. Por isso que muitos não querem ver, porque quando você vê Ele, é isso que acontece. Daniel, quando numa visão ele viu um homem, de repente no meio da visão ele viu um homem lá no meio do mar, e esse homem tinha uma coisa particular: os seus olhos eram como chamas de fogo. E Daniel caiu como morto. João, quando subiu, ele viu que ninguém podia abrir o livro selado, e ele se entristeceu. Mas de repente ele olha, e ele vê o Cordeiro de Deus, um homem, o mesmo homem, que os seus olhos eram como chamas de fogo. Então ele olha e cai como morto. Por isso que muitas pessoas se assustam e têm fugido desse lugar, se submetem a serem cristãos e crentes, mas rejeitam entrar nesse lugar onde você vai ver o que muitos homens viram, o que João viu, o que Abraão viu, o que Paulo viu, o que Estevão viu, o que pode mudar a realidade de qualquer pessoa. O que vai fazer eu e você cair como morto, morrer e viver a vida dele. Agora, Salmo 81, eu quero ler um versículo para você, que é o que Israel viu naquele monte, aquele dia. Porque quando deu o terceiro dia e a buzina soou, diz a palavra que o monte fumegava, tinha fumaça, tinha trovões. Irmão, imagina você lá nessa hora, sem o Espírito do Senhor, que clama dentro de você por esse lugar de intimidade. Agora você está diante de um monte que fumega, trovão, relâmpago. Todos sentiram medo, pavor de subir. E agora no Salmo 81 fala o seguinte: clamaste na angústia e eu te livrei, respondi-te do lugar oculto, do lugar secreto dos trovões, provei-te nas águas de Meribá. Ouve-me, povo meu, e eu te admoestarei. Ah, se Israel, se me ouvisses, não haveria entre ti Deus alheio, nem
te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Irmão, escute uma coisa: quando você rejeita a vontade de Deus, Deus entrega o seu povo aos desejos do seu próprio coração. Nós nos tornamos insensatos, homens que governam a si mesmos. Mas não é esse o projeto de Deus, a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo o povo subisse no meio do trovão. No meio do trovão havia um lugar oculto, um lugar secreto. Só que eles não quiseram entrar nesse lugar secreto no meio dos trovões. Somente Moisés entrou. E agora, pastor, o que acontece com aqueles que não sobem? Aqueles que rejeitam a sua identidade. Porque só Moisés descobriu quem era. Só Moisés descobriu quem Deus era. Moisés descobriu que ele era sacerdote. E ele viveu como sacerdote. Como alguém que se responsabilizava pela vontade do seu Deus. E agora, pastor, o que acontece quando nós rejeitamos isso? Se você ler a história, irmãos, todo o povo que não subiu, eles fizeram a maior oferta de todas naquele dia. Lembra que eu falei para vocês? Vai ofertar, irmão. A questão não é se você vai ofertar ou não. É para quem que você vai ofertar. É quem que você vai adorar. Naquele dia, Satanás conseguiu só inverter a adoração do povo. Porque ele sabia que o povo ia querer adorar alguém. Quem não sobe para conhecer o seu Deus, aqueles que fizeram a maior oferta naquele dia. Diz que arrancavam os pendentes das crianças, os brincos, os colares, pegaram todo o ouro que tinham, entregaram na mão de Arão, e Arão então fez um bezerro de ouro, e eles se prostraram, se levantaram para festejar e folgar diante de um cordeiro, diante de um Deus estranho, um falso Deus. E a mesma coisa acontece hoje, quando uma igreja rejeita subir na presença de Deus e conhecer realmente a Deus, buscar Deus e conhecer realmente quem Deus é, e começa a descobrir que eles não são crentes mais, que não são evangélicos simplesmente, que eles são agora sacerdotes do Deus vivo, filhos de Deus. Porque se não for assim, nós continuamos ainda fazendo para nós bezerros de ouro, e fazendo festas diante de bezerros de ouro, adorando, pensando que estamos adorando a Deus, mas adorando a um bezerro de ouro. Hoje existem vários bezerros de ouro no Brasil. Vários. Porque homens ainda continuam rejeitando entrar no lugar mais maravilhoso de todos. 2 Coríntios 3, para nós terminarmos. Abra comigo. Aleluia. 2 Coríntios 3, versículo 12. Os irmãos de louvor já podem vir aqui comigo. Nós vamos estar orando com você, que deseja ser, irmão, aquilo que Deus sabe que você é na eternidade. Jeremias capítulo 1. Quando Deus chamou Jeremias, Jeremias se via como uma criança. Uma das maiores crises, irmãos, que existe dentro da igreja evangélica no Brasil, escute o que eu vou falar para você, é uma crise de identidade, é uma crise existencial, onde os crentes não sabem quem são, não sabem para onde vão, não sabem de onde vieram, e não sabem o que devem fazer hoje. E eu creio que Deus está gerando um tempo onde muitos de nós estamos nos encontrando. Por isso nós estamos aqui juntos. E isso, há anos atrás, era impossível acontecer. E diz assim a palavra de Deus, 2 Coríntios 3,12: Tendo, pois, tal esperança,
usamos de ousadia no falar. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até o dia de hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, preste atenção, mas todos nós, todos, não é um, não é o pastor, não é o evangelista, não é o apóstolo, não é o profeta, não é o mestre, é todos, todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Sabe o que ele está falando? Agora que o véu está rasgado, escute algo, olha para mim, agora que o véu está rasgado, você pode entrar nesse lugar. É o mesmo temor e a mesma reverência, o lugar não mudou, é o mesmo lugar. A única coisa é que o véu foi rasgado, e agora você pode entrar através do sangue do Cordeiro, através de Cristo você entra lá. E a proposta de Deus é que você se aproxime cada vez mais dele, porque a glória dele, diz, aqui nós lemos, se reflete no seu rosto como um espelho. Todos têm espelho em casa. À medida que você vai se aproximando, o seu reflexo não fica melhor? Você vai vendo a sua pele com muito mais nitidez, não vai? A mesma coisa acontece com Deus. Hoje nós vemos como um espelho. Quanto mais você se aproxima dele, mais a glória dele resplandece no seu rosto. E acontece aquilo que nós lemos no último versículo: você é transformado segundo a sua imagem, porque nós havíamos perdido isso. Quanto mais você tem coragem de entrar nesse lugar, mais parecido com Cristo você se torna. Mais amém de Cristo você vai ter. Esse é o nosso desafio, é entrar nesse lugar, é ter o mesmo desejo de Davi. Davi descobriu isso. Por isso que Deus fala que restauraria a tenda de Davi. Sabe o que é a tenda de Davi, irmãos? É um lugar que não havia mais nada lá dentro, só a arca. E lá Davi dançava em volta da presença de Deus, sem mais nada. Não pode haver mais nada entre você e Deus. Por isso que muitas pessoas não entram, porque querem levar muitas coisas consigo lá para dentro, se sentem inseguras. Lá dentro, irmão, é um lugar para você entrar sem nada, se despojar completamente diante do Senhor, para que Ele possa operar a maior das cirurgias e resplandecer no seu rosto. Não precisa mais usar véu. Nós não somos mais como Moisés, porque agora essa glória é permanente, ela não passa nunca. Aí 1 João 3, você vê João glorificando a Deus, e ele fala: glória a Deus, porque nós somos filhos de Deus. Mas nós ainda não somos aquilo que nós havemos de ser. Mas quando Ele se manifestar, nós o conheceremos como Ele é. Então, todo aquele que tem essa esperança se purifica a si mesmo, tem coragem de entrar nesse lugar, de se santificar para Ele. Eu quero falar para você que o propósito de Deus para a igreja do Senhor Jesus é nos transformar em filhos e sacerdotes. Vamos nos levantar essa noite, vamos adorar a Deus. Aleluia. Vamos adorar, sabendo quem você é, sabendo do seu encargo, do seu ministério. Davi falou no Salmo 27, quando o Senhor pediu para ele buscar a sua face,
ele falou: Senhor, o meu coração disse, a tua face eu buscarei. Salmo 24 diz: quem subirá ao monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas e coração puro. A palavra de Deus não mudou, irmãos. Bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Por isso que tem alguns que não se purificam, porque não tem mais essa esperança. Perderam essa esperança e o objetivo de ver o Senhor. Essa forte esperança, essa convicção que traz sentido, traz propósito. Vamos adorar em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor, essa noite. Bendizemos o teu nome por estar transformando, Senhor, uma nação, por estar levantando uma nação de sacerdotes, por estar mudando a nossa mentalidade nesses dias, Senhor. A tua palavra fala que antes que chegasse o fim, o evangelho do reino seria pregado em todos os lugares, e isso tem se tornado cada vez mais real, mais forte. Deus tem transformado a mentalidade de escravos numa mentalidade de sacerdote, a qual nós não buscaremos mais o benefício para nós, mas buscaremos aquilo que os céus estão se movendo. Desperta, Senhor, dentro de nós o sacerdote que há aqui dentro, aí dentro, em nome de Jesus. Eu quero orar com você, irmão. Você que deseja ser transformado a cada dia mais, isso não vai acabar agora. Isso não é um apelo mágico, não é algo que vai terminar agora num culto. Essa transformação vai até o final, até o dia que você estiver diante dele, olho no olho, face a face, que você poder tocar nele, beijar ele. Beijar, pastor, no Salmo 2 ele fala: beija o filho. Quando você vê aquele que tem olhos como chamas de fogo, eu não sei você, irmão, mas eu quero correr para o abraço. Um dia, escute algo, nós precisamos voltar a incendiar com essa esperança. Um dia eu estava viajando com as minhas filhas, na primeira viagem missionária que nós fizemos como família. E chegou, o avião levantou, primeira vez que elas viajaram de avião. Elas tinham 5 aninhos. E elas olharam para mim, uma delas, e falou assim: papai, se o avião cair agora, porque é impossível você viajar de avião e sem pensar na possibilidade dele cair, né? Ali você não tem o que fazer. Irmão, dentro do avião não tem ateu, sabia? Pode abrir toda a caixa preta. Na hora que está caindo, todo mundo, meu Deus. E ela perguntou para mim: papai, se cair o avião agora, o que nós vamos fazer? O que vai acontecer, papai? E eu olhei para ela e falei: filha, olha para trás. Nós estávamos bem na frente. Ela falou: papai, o avião está cheio de gente. E eu falei: filha, se cair, todo mundo vai morrer. Todo mundo. Eu pensei: nunca mais agora ela vai viajar de avião. E eu falei: filha, mas dá uma piscadinha aí. Ela piscou. Filha, vai ser num abrir e piscar de olhos. Quando nós abrirmos os nossos olhos, nós vamos estar, eu, você, a mamãe e a mana, nós vamos estar diante do Cordeiro. Essa é a nossa esperança, nós somos feitos para isso. Deus nos resgatou do império das trevas para nos colocar diante do Filho do seu amor. É para isso. E enquanto você não faz isso, você nunca vai experimentar satisfação. Satisfação sem fim. Por isso que ele falou para a mulher samaritana: ah, se tu soubesse quem fala contigo, você pediria água para ele e nunca mais sentiria sede. Eu não sei você, irmão, mas o mesmo que ofereceu para a mulher samaritana está aqui hoje. Em Jeremias, o profeta fala para o povo: não parem de beber dessa água. É o segredo, não para de beber, irmão, porque Jeremias, Deus profetizou através dele, e Deus sabia que no dia que Israel parasse de beber das águas do Senhor, eles fariam cisternas rotas para si. E eu quero falar, irmão, se você não beber a sua porção hoje, eu bebo a minha e a sua. Em nome de Jesus, eu quero orar por você.
Você que deseja isso cada vez mais, você que deseja que esse sentimento dentro de você queime cada vez mais, que isso queime como chama dentro de você. Sabe o que acontece se você estiver queimando? Aonde você for, irmão, esse fogo vai pegar nos outros. É como uma floresta, que uma pequena fagulha pode não representar nada, mas quando ela começa a tocar nos lugares, ela incendeia tudo. O negócio perde o controle. O negócio perde o controle. Eu quero orar por você em nome de Jesus. Eu quero orar com você, porque eu estou no mesmo lugar. Eu estou querendo mais isso também. Então eu quero convidar você, se você deseja sair do seu lugar e vir aqui na frente, para nós orarmos juntos, em nome de Jesus. Nós adorarmos a Deus e encerrar essa noite pedindo para Ele: Deus, incendeia o Brasil com isso. Aumenta esse fogo no Brasil. Não ore só por você. Sacerdotes intercedem. Escute uma coisa: quando Jó, ele entendeu, ele conhecia a Deus, sabe o que aconteceu? Deus foi falar não com Jó. Depois Deus procurou os seus amigos e falou: olha, vocês falaram de mim coisas que não eram retas. Os 3 amigos pregaram coisas que Deus não era. Então Deus fala: olha, você, Elifaz, e os seus 2 amigos falaram coisas de mim que não são retas. Agora pega o seguinte, pega o sacrifício e vai atrás de Jó, porque eu ouço a Jó. Jó me conheceu. Vá até lá e sacrifica com ele, e ele vai interceder por vocês, para que vocês não experimentem a minha ira. Sabe por quê, irmão, que Deus está querendo que nós venhamos a conhecê-lo, não de ouvir falar, mas dos nossos olhos o ver? Escute isso. É para poder interceder por uma nação e pelas nações, como Jó intercedeu. Quando Jó intercedeu pelos seus amigos e sacrificou com seus amigos, a intercessão de Jó foi ouvida. E os amigos de Jó, que eram realmente inimigos, não experimentaram a ira de Deus. Está entendendo a nossa responsabilidade? E quando ele orou pelos seus amigos, intercedeu, entendeu o papel do sacerdote, de se colocar na brecha, de interceder por um povo, de comparecer diante de Deus. Sabe o que Deus fez? Sabe o que Deus fez? Deus restaurou a sorte de Jó. Deus derramou graça e restabeleceu tudo na vida de Jó. Quando ele intercedeu, quando ele entendeu o seu papel, quando ele conheceu a Deus como Deus realmente é. Vamos adorar? Peça isso para Deus. Nos leva, Senhor. Vem com a tua doce presença, Senhor. Visita-nos com a tua ternura, Deus. Convence o homem e a mulher de entrar nesse lugar. Levante suas mãos comigo em nome de Jesus. Nos leva, Senhor. Continua adorando, irmãos. Toca-nos, Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, toca-nos. Espírito Santo, toca em cada homem, em cada mulher aqui dentro. Toca nessas mãos, Senhor.
Toca nessas mãos que estão erguidas agora, em nome de Jesus. E nos ensina, Senhor, ter coração de sacerdote, ter mente de sacerdote. Nos leva, Senhor, alinha a nossa vida. Nos leva a esse lugar, Deus, no meio dos trovões, no meio dos relâmpagos. Nos leva a esse lugar. Cura-nos, Senhor. Irmão, que um dia você vai estar diante dele e você vai poder cantar isso olhando nos seus olhos. Isso é um sonho, irmão. Quantas vezes você pensa isso por dia? Quantas vezes? Quantas vezes você pensa em olhar para ele? Glória, glória, eu te dou. Mateus 13:44, isso daqui é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um grande tesouro. Deus não está falando de qualquer tesouro, Deus está falando daquilo que Ele é, da essência. E diz que quando o homem encontra e se depara com isso, olha para mim, ele fica muito, mas muito feliz. Ele fica tão feliz, irmãos. É uma felicidade que, humanamente falando, nós não conseguimos alcançar. É uma coisa sobrenatural. Pela sua muita satisfação, ele volta para sua casa, se desfaz de tudo, e ele vai lá para comprar aquele tesouro. Ele não larga mais. Ele renuncia a sua própria vida para ter aquele tesouro. Por isso que Davi, irmão, entendeu que não havia mais nada importante. Por isso, quando ele entrava na presença de Deus, não tinha mais nada, só arca. E ele dançava com alegria, porque a presença de Deus é algo que tem que mexer com você. Ela traz alegria, uma satisfação sobrenatural. Não há nada melhor do que isso. Não há nenhum prazer maior do que isso. Em nome de Jesus, eu oro para que a igreja, para que nós, para que eu, a minha família, você, nós venhamos a encontrar isso cada vez mais, a mergulhar fundo nesse lugar, a sair da superficialidade, a mergulhar, irmão, em águas profundas. Ah, pastor Madeu, eu vou perder o controle. Controle do que, irmãos? Quando você descobre isso, não há mais nada mais importante do que Ele. Nós vamos trabalhar para isso. Deus vai colocar uma mentalidade de reis e sacerdotes, mentalidade de conquista, mentalidade de conquista de territórios, mentalidade de um povo vencedor, irmãos. Não a mentalidade covarde de derrotados.
de pessoas que vivem com medo. Deus vai transformar a mentalidade de muitos de nós. Ele está fazendo isso. E será restaurado a imagem do seu Filho em mim e você. Hoje conhecemos em parte, mas um dia nós conheceremos na plenitude. Você vai tocar nele. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor, irmãos. Te adoramos, Deus. Aleluia.